Bom dia, boa manhã, espero que todos estejam bem. Meu nome é Beatriz e nessa sessão do YouTube eu falo de questões curiosas. Hoje eu vou falar sobre o mal, a sua origem, tanto na religião quanto na filosofia. Então, nas religiões pagãs, o mal, como tem inúmeros deuses, é causado por um deus mau. No cristianismo só tem um Deus. Embora às vezes os cristãos tenham a impressão que o diabo seja uma espécie de Deus, mas ele tem tanto poder. Existe uma questão filosófica, o mal é um problema filosófico. Por quê? Vou explicar. Se Deus é bom e ele permite, e ele quer impedir o mal, mas não consegue, né? Ele não é todo poderoso. E se Deus é todo poderoso e pode impedir o mal, mas não faz, ele não é bom. Então nós vivemos um mundo de sofrimento extremo. Então, como vivemos em um mundo de sofrimento extremo, as pessoas elas sempre vão questionar a bondade, seja do Deus ou dos deuses, a bondade ou o poder deles. Um dos dois vai ser questionado. Isso é uma questão também para a teologia, porque o próprio Tomás de Aquino coloca que, na Suma Teológica, que Deus não é capaz de destruição, que o motivo dele não destruir o mal é porque a da natureza dele é de preservação. E essa é uma visão, aliás, dos deuses, que existe desde a antiguidade, que os cristãos pegam dos pagãos. Os pagãos também têm a visão que os deuses, se você ler Cícero a natureza dos deuses, a visão dos pagãos é o seguinte, que os deuses são poderosos, felizes e eles são bons. E a natureza deles é de preservar as coisas. Eles são as forças de preservação da natureza. Na sua teológica, Tomás de Aquino coloca Deus da mesma maneira. Ele não pode destruir. Então tem limites para Deus. Ele não é todo poderoso. Então, como eu disse, se Deus é bom, ele não é todo poderoso. Então, os pagãos viam que os deuses eram forças de preservação da natureza, forças de preservação dela. E os espíritos malignos, tipo os demônios, eram forças de destruição da natureza. Então, essa é uma questão do mal. O cristianismo vai colocar como a fonte do mal o diabo. No entanto, se Deus é todo poderoso, no momento que o diabo se rebela com seus anjos, ele poderia ter destruído ele. Então, esse argumento não se sustenta. Por mais perverso seja o plano de Deus, estou falando se Deus é todo poderoso. Se Deus é todo poderoso, por mais perverso que seja o plano do diabo seria o plano de Deus. Mas na Suma Teológica, o Tomás de Aquino vai que a natureza de Deus é a natureza de preservação. Então ele retoma o argumento do Cícero e a natureza dos deuses, retoma um argumento, na verdade, que não é cristão esse argumento, tá bom? Esse argumento é um argumento pagão. Ele é um argumento que na época do Império Romano, os deuses eram vistos sim como bons, como felizes, como poderosos, e que apenas podiam preservar, eles não podiam destruir. Então eles não eram a causa dos maus no mundo. Mas aí vem a questão, se eles são poderosos, bons, felizes, como Cícero coloca, de onde viria o mal? O cristianismo, que eu disse, coloca o mal, a entrada do mal no mundo, na queda de Adão e Eva. Aí a Igreja Católica, com Agostinho de Hipona, estabeleceu a doutrina do pecado original. Eu vou criticar essa doutrina por quê? Porque ela é feita contraditória na Bíblia. A doutrina do pecado original, se você ler o relato de Gênesis ao pé da letra, vai parecer que Deus é um grande psicopata. Por quê? Vai parecer que ele é. Porque ele condenou bilhões de pessoas aos males, como está em Gênesis, ao sofrimento. Foi a punição dele à humanidade por conta do pecado de Adão e Eva. Então está todo mundo pagando por duas pessoas. E o castigo não é proporcional à pena. Então, embora o Agostinho de Hipona diga que a pena do pecado original é justa, não é justa para qualquer pessoa sensata. Não é justo e nem é boa. Não é uma pena justa. Então, cai por terra um argumento de um Deus bom com a pena do pecado original. E outro problema que é do pecado original é porque se faz contraditório pela própria Bíblia. A doutrina do pecado original coloca que os maus do mundo foi causado pela entrada do pecado original de Adão e Eva é problemática por quê? Porque aí os filhos estão pagando pelos pecados dos pais. E a Bíblia tem 3 versículos que dizem que os filhos não devem, cada um pague pelos seus próprios pecados. Então, como é que a doutrina do pecado original, que por conta de Adão e Eva,
por descendermos de Adão e Eva, estaríamos marcados pelo pecado, como ela vai se sustentar à luz dos versículos que dizem que os filhos não devem pagar pelos pecados dos pais. Tem 3 versículos na Bíblia. Então, esse é mais um caso de contradições na Bíblia, que as próprias igrejas, os próprios pastores sabem disso, é mais um caso de contradição nela, de que a Bíblia ela foi escrita por tradições de escribas diferentes. Então, porque a Bíblia foi escrita por tradições de escribas diferentes, cada um escreve o que eles acreditavam. Por isso tem muita contradição na Bíblia. Então, o que eu acho em relação ao mal. Acredito que a visão filosófica do Platão, que vai ser refinada depois pelo Plotino, me parece a melhor resposta para a questão do mal está com os platonistas. Eles têm 2 respostas para a questão do mal. O mal é onde não está o que é divino, ele é a ausência do bem. Então ele não existe de uma maneira separada. Ele seria um parasita. Então vamos supor, quando você está tudo escuro, você acende a luz, a escuridão vai. Então, o mal não teria uma existência positiva. A existência do mal é uma existência negativa e ele é um parasita dentro do bem. Então, para mim, a melhor solução para a questão do mal foi encontrada pelos platonistas. Eles têm 2 soluções para isso. A melhor solução séria e elegante, vem dos platonistas, na minha visão, que o mal é a ausência de bem. Ele é um parasita, ele está onde não está o bem, ou seja, a escuridão está onde não está a luz, ele não tem uma existência positiva, ele depende do bem para existir. Então, o mal, vamos supor, um espírito maligno, um demônio, ele ainda está buscando o seu próprio bem, a sobreviver. Então, até dentro do mal, existe algo que tá nele buscando o bem. Então, é por isso que o mal ele não tem existência independente, você compreende? O mal não tem existência fora do bem, porque até um demônio vai querer a sua própria sobrevivência. Ele também quer seu próprio bem. Então, o mal não tem uma existência fora do bem. Ele não existe de maneira dependente do bem. Essa é a solução do Platão. Outra solução que o Platão tem para essa questão do mal, que o Plotino vai falar nas Eneadas, que eu aconselho qualquer pessoa estudar Platão e os neoplatonistas como Plotino, que eles vão falar o seguinte, que o mal também é causado pela matéria. O mundo que vemos ele é material e Aristóteles vai falar que esse mundo está, que ele chama de sublunar. É o mundo das coisas transitórias que está sujeito às leis da física. Então também tem essa questão, porque tudo nesse nosso mundo que vemos é gerado e gera corrupção por conta da geração, por ser nascido. Então para você nascer, uma célula vai ter que se corromper. Aí você percebe que no mundo que vivemos a corrupção já está no seu próprio nascimento, porque uma célula pura vai ter que se corromper em várias células para você nascer. Então é esse mundo que vemos, de maneira científica falando, é o reino da geração. Mas para as coisas ser geradas, elas vão ter que ser corrompidas. Elas vão ter que ser corrompidas para ser geradas. E a matéria ela é transitória. Vamos falar, o nosso corpo. Você olhar na natureza, tudo está em transformação, reproduzindo e morrendo. As coisas estão morrendo e sendo destruídas na natureza. Então, o mundo que vivemos é um mundo da transição causado por quê? Pela matéria e pelas leis da física. Que Aristóteles vai falar que é o mundo sublunar, que está sujeito a essas leis da física, mas os deuses, os anjos, Aristóteles vai falar, não vivem nesse mundo sublunar, eles estão acima do lunar. Eles vivem um mundo que eles têm outro corpo, um corpo que é terra. Um corpo e eles estão em um mundo das leis eternas que não está sujeito às leis transitórias aqui da física. Então também tem o fato de que o mal é causado no mundo porque é um mundo material. Se ele é material, ele vai se corromper para ser gerado, ele vai passar por transformações e ele vai morrer, justamente por ser material. Aí é claro, porque os deuses, ou Deus sendo perfeito, cria um mundo que é material, não sabemos o motivo que ele criou o mundo material. Mas também a matéria é uma das causas de por que tem mal do mundo. Obrigada por assistir. Nesse vídeo eu queria falar sobre isso, algumas visões da religião e da filosofia sobre o mal. Eu esqueci, mas eu queria também comentar sobre a visão dos espíritos e de grupos religiosos que acreditam na reencarnação. Por que eu não acredito na reencarnação? Que eles acreditam, por exemplo, que você nasce pobre, você está pagando por um mal que fez na vida dela. Eu acho a teoria da reencarnação problemática, porque na Índia as pessoas, eles são hinduístas e o hinduísmo acredita na reencarnação. Então, qual é o problema que acontece na Índia? Ninguém quer ajudar ninguém na Índia, porque eles entendem que você está simplesmente pagando por um mal da vida passada. Então você percebe que é problemático? A teoria da reencarnação é problemática,
porque as pessoas na Índia não querem ajudar os outros. Se você é pobre é porque você fez mal na vida passada. Elas não querem ajudar o outro, porque elas entendem que qualquer mal que você está passando é karma da vida passada. Então é por isso que eu considero muito problemático. Eu não acredito e não gosto da teoria da reencarnação. Obrigada. Tenha um bom dia.